Paróquia São Paulo Apóstolo, da cidade de Umarama, da Diocese do Divino Espírito Santo, a vésperas de comemorar e celebrar seu jubileu de ouro. A liturgia do 13º domingo do tempo comum nos aponta que a comunidade de Cristo se encontra a caminho, aprendendo com o Mestre. No entanto, está em conflito. Deve fazer uma escolha: ir para Jerusalém ou ficar na Galileia. Que assim possamos iniciar esse momento com as luzes do Senhor, para que também nós saibamos fazer a escolha certa. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: Vai e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eis porque o meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna
e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fosse chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejo contra o Espírito e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzido pelo Espírito, então estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém entra na estrada e disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos aqui neste domingo, dia do Senhor, compartilhando a palavra dele, podendo assim alimentar nossa alma, o nosso espírito, enchendo o nosso coração com essa palavra que vivifica, que encanta as nossas mentes, as nossas vidas e nos serve de força em nossa caminhada, nos serve de alimento de nossa caminhada. Na primeira leitura, nós vemos como o profeta Elias, ao lançar o seu manto, ele unge Eliseu como profeta também. Percebam que Eliseu não estava à toa, ele estava trabalhando. É através desse movimento do trabalho. Lá no trabalho, ele é chamado e ele escuta a voz de Elias. E ele pede para Elias: Elias, por favor, deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Elias aceita com que ele faça isso, ele vai no caminho, então ele mola, né? Ele mola a junta de bois, faz ali um sacrifício, alimenta o seu povo, alimenta a sua gente, e depois sim, ele se dispõe e se coloca a serviço de Elias, a serviço do profetismo, de anunciar a palavra de Deus e denunciar as injustiças, que esse é o principal trabalho do profeta, anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças. Percebam que primeiro ele dá de comer a seu povo, a sua gente.
Na carta aos Gálatas, Paulo, ele nos fala que é para a liberdade que Cristo nos libertou, que a gente não pode ficar amarrado nesse jugo da lei, desse peso da lei, que oprime, que fere, que mata, que muitas vezes não deixa ver no outro a figura do irmão. Essa lei que oprime e que tantas vezes faz com que deixamos de ver a presença física e real do nosso Deus, do nosso Cristo, para vermos a lei simplesmente pela lei. Então ele vem dizer que não, que essa lei que julga, que oprime, essa lei não é a lei de Deus, que a maior de todas as leis é a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a maior das leis, amar ao próximo como a si mesmo. E deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Isso é mais importante, que esse Espírito Santo que nos leve a caminhar e a compartilhar com os nossos irmãos, para que nós não levemos o jugo da lei sobre nós. E no Santo Evangelho, Jesus Cristo mostra que, chegando o tempo, qual é o tempo? O tempo da decisão, né? O tempo necessário para ele. E ele toma, então, a firme decisão, nos diz, Evangelho de Lucas nos diz, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Não era apenas uma viagem, eu vou para Jerusalém e está tudo certo. Não. Esse ir para Jerusalém é, de fato, assumir o meu profetismo. Jesus ali, ele assume a sua profecia de fato. Ir para Jerusalém significa aceitar a minha cruz, estar indo para a morte, mas na certeza da ressurreição. Jesus, então, neste caminho, ele manda mensageiros à frente, que também se puseram a caminho, né? Mas, lá na frente, os samaritanos não receberam, porque perceberam que Jesus ia para Jerusalém, não receberam Jesus. E na mentalidade do reino, nessa mentalidade que não liberta, como Paulo diz, nessa mentalidade que oprime, Tiago e João já queriam logo destruir, mandar fogo do céu para destruir aqueles que não receberam Jesus. Afinal de contas, Tiago e João, eles ainda tinham aquela mentalidade de que o Cristo era triunfalista, aquele Cristo que veio para um poder político, aquela situação de colocar-se maior que os outros, aquele outro tipo de reinado. Eles ainda não estavam preparados para esse reinado do amor, para esse reinado da paz, da solidariedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles já logo fazem a proposta para Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não precisa nem se preocupar, a gente mesmo manda fogo. Se o Senhor quiser, a gente manda fogo. O mesmo pensamento do opressor, aquele que oprime as pessoas, que mata todos aqueles que não pensam iguais a eles. Então, percebamos que a partir deste momento, Jesus repreende os discípulos. Esses discípulos que estão caminhando com Jesus desde o seu chamado, caminhando com ele, ainda não perceberam que é o amor, que é a caridade e a fraternidade. Eles ainda estão com a mentalidade das armas de guerra, ainda estão com a mentalidade das armas que oprimem e que matam. Vamos descer fogo do céu. Jesus diz, não é esse o caminho. Calma, não é por aí. Jesus é o Deus do amor, o Deus da paz, não é o Deus da guerra. Jesus não tinha uma pistola, Jesus não quis descer fogo, Jesus não quis matar ninguém. Jesus é o contrário de tudo isso. Jesus é aquele que mostra que é através do amor e da caridade que se consegue e que se alcança de fato o reino de Deus, que é o reino do amor e da verdade. Deus é amor e quer que nós nos amemos. E neste caminho de discipulado do amar, de ser amado, Jesus caminha com os seus discípulos. E neste caminho encontra outras pessoas também. Percebam que os discípulos que estão com Jesus são os que ouviram seu chamado e já estão caminhando com ele. E na estrada, no caminho, outras pessoas também vão se achegando. E não importa se essas pessoas não são da caminhada anterior, essas pessoas vão se achegando e vão se conseguindo entrar nesse mesmo movimento de Jesus, que também caminha para Jerusalém. Só que Jesus não é um Messias falso, um mentiroso. Ele abre os olhos daqueles que o querem seguir. Ele abre os olhos para dizer, a caminhada não é fácil, a caminhada não é simples. E ele escancara, abre o coração. Aquele que chega e fala assim, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus alerta, as raposas têm toca e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É assim que você quer me seguir?
É esse o caminho que você quer seguir? Vem comigo. O outro, Jesus não espera que ele venha. Jesus é que faz o chamado. Segue-me. E esse quer primeiro enterrar o pai, enterrar a mãe. E Jesus diz, não. Você vem porque você vai anunciar o reino de Deus. E um outro diz a Jesus, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa despedir-me dos meus familiares. Então, são os movimentos das pessoas que estão nesse caminhar, que entram nessa caminhada, no caminho do discipulado de Jesus. Alguém que chama por Jesus, alguém que Jesus chama, e outro que Jesus chama, e outro que chama a Jesus. E assim vai se construindo esse caminhar contínuo do discipulado. Ninguém é enganado. A ninguém Jesus fala assim, ó, vamos que vai ser uma festa lá em Jerusalém, vai estar perfeito, vocês não têm que ter medo de nada, porque vai ser uma grande festa. Não, Jesus não fala isso, tanto é que as semanas anteriores, nós vimos muito bem na liturgia, onde Jesus dizia, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. O caminho do discipulado é esse, tome a sua cruz e me siga, né? E o discipulado é isso, não ter desculpas deste mundo para que nós não o sigamos. Não ter desculpa de família, não ter desculpa de trabalho, não ter desculpa de que falta alguma coisa para que eu o siga. Que nós possamos, então, assim como Jesus fala para os seus discípulos, que aquele que coloca a mão no arado não é apto para o reino de Deus, que nós sejamos aptos para esse reino de Deus, que nós olhamos de fato para o arado, porque aquele que olha para trás faz com que o arado bata em alguma pedra, se quebre, se deixe destruir. E nós precisamos, sim, de fato, estarmos de olho nesse arado da palavra de Deus, para que nós não nos percamos nessa estrada. Que nós deixemos, então, as falsas seguranças, que nós possamos tomar a nossa cruz de cada dia, com liberdade, com essa liberdade que São Paulo nos propõe, com esse livre-arbítrio de quem não é enganado, de quem está exatamente sabendo o que é que Jesus está buscando, a cruz, o Calvário, a ressurreição. Jesus não é uma propaganda enganosa, ele mostra exatamente como é o seguimento. Não é fácil, mas nós alcançaremos a glória de Deus, que é algo muito maior. E esse anunciar a boa nova de Jesus Cristo, do amor, da misericórdia e da bondade. Que nós façamos como o salmista, diga ao Senhor, somente vós, Senhor, sois o meu Senhor, e nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, o meu destino está seguro em vossas mãos. Que nós, de fato, saibamos que nosso destino está seguro nas mãos de Deus. E que nele nós encontramos nosso refúgio e nossa fortaleza. E que nós saibamos, assim como aquele que chega e fala para Jesus que vai segui-lo, que nós, de fato, o sigamos neste caminho de discípulos missionários de Jesus Cristo, que não encontremos nenhum tipo de desculpa esfarrapada para deixarmos esses segmentos de Jesus Cristo, que nós caminhemos com ele, não apenas seguindo no caminho, mas seguindo as ações de Jesus Cristo, as ações da não violência, as ações do amor, desse Deus que é amor infinito, desse Deus que não é vingança, desse Deus que não é arma, desse Deus que é amor incondicional de todos aqueles que estão no caminho e estão caminhando com ele. Que sejamos, então, através do Espírito Santo, iluminados e que possamos continuar seguindo e pedindo a ele que nós queremos caminhar com ele nessa estrada, porque aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.